Anche a Sua Eminência Cardeal Michael Czerny, com o meu pessoal agradecimento pela oportunidade de estar aqui. Nunca haveria imaginado que estaria vindo de tão longe, como foi dito, lá de dentro da Amazônia, de Manaus, mas me encontrando já aqui em Roma por alguns anos. Nunca poderia imaginar de estar comentando uma exortação apostólica de um Papa que se torna tão poético como faz o nosso Papa Francisco, quando enriquece a sua exortação com tantas citações poéticas. Inclusive, nunca poderia pensar de ver citado nossos poetas brasileiros como Vinícius de Moraes e tantos outros da nossa América Latina. Comentando do ponto de vista teológico essa exortação apostólica, a primeira coisa que salta aos olhos de quem a lê é o seu título, com a sugestiva frase "Querida Amazônia", indicando que o Papa deseja, desde o início da sua exortação aos povos da Amazônia, dizer-lhes que eles são amados por ele, com todas as demais criaturas, com toda a biodiversidade ali presente. E é esse querer bem que o fez tomar iniciativas como a convocação de um sínodo especial sobre aquela região, conclamando-nos a cuidar bem desta parte vital do planeta, seguindo o exemplo de Jesus, e aqui cito palavras do Papa na exortação, que primeiro cuida de nós, ensina-nos a cuidar de nossos irmãos e irmãs, e do ambiente que ele nos dá todos os dias. Porque quem ama, cuida. Logo em seguida, o leitor se depara com outra surpresa preparada pelo Papa. Isto é, ao invés de apresentar conclusões ou propostas de ações concretas sobre a Amazônia, ele prefere compartilhar 4 sonhos sobre a sua querida Amazônia. E explica que ele não quer retomar as propostas que já tinham sido apresentadas no documento final. E o Papa, então, nos fala de um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho eclesial. Nos poderíamos perguntar, então, sobre o valor teológico dos mesmos sonhos neste documento que estamos agora a conhecer. Ora, quando trata dos sonhos, se consultamos o novo dicionário de espiritualidade, e me refiro aqui ao novo dicionário de espiritualidade della Editrice Vaticana, de 2003, tal dicionário explica que somente o autor do sonho pode adequada e autenticamente interpretá-lo. Portanto, qualquer esforço da nossa parte aqui será sempre limitado e aproximativo daquilo que verdadeiramente significa para o seu autor os sonhos por ele compartilhados. Por outro lado, toda a riqueza teológico-espiritual que o texto apresenta não poderá ser aqui, neste breve espaço de tempo, completamente exaurida, mas nos remete a ulteriores estudos que agora em diante deveremos fazer. Gostaria de ressaltar que não é a primeira vez que o Papa Francisco usa este estilo de linguagem para se comunicar com o seu rebanho. Já no seu primeiro ano de pontificado, ele confessava, abro aspas, sonho com uma opção missionária, capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial
se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. Fecha aspas. Em outros momentos, o Papa recorda o valor e a importância do ato de sonhar e de não ter medo de sonhar diferente, diz o Papa, de mostrar outros sonhos que este mundo não oferece. Ou seja, sonhos de generosidade, de serviço, de pureza, de fortaleza, de perdão, de fidelidade à própria vocação, de oração, de luta pela justiça e o bem comum, de amor aos pobres, sonhos de amizade. Aliás, já o nosso querido Papa Emérito Bento XVI usou do mesmo recurso linguístico em seu magistério, ensinando aos jovens que nenhum sonho é irrealizável quando quem os suscita e os cultiva no coração é o Espírito de Deus. E o nosso Papa Francisco dirá ainda que Jesus pode unir todos os jovens da Igreja num único sonho. Diz ele, um sonho grande, um sonho capaz de envolver a todos. Essa linguagem, ademais, segue a tradição bíblica, que sempre destacou nos sonhos um instrumento privilegiado, por meio dos quais Deus revela a sua vontade e os seus desígnios. Recordemos alguns textos da Sagrada Escritura que confirmam isso, como Gênesis 37, de 2 a 11, no qual José, o mais novo entre seus irmãos, é avisado em sonho de que faria grandes coisas e superaria todos os seus irmãos. Ou então de Mateus 1, 18, 21, quando em sonho um outro José, o esposo de Maria, é instruído pelo anjo do Senhor a receber Maria como sua esposa, pois que ela haveria de ser a mãe do Salvador por obra do Espírito Santo. Cremos que o caminho escolhido pelo Santo Padre para escrever a sua exortação apostólica não se afasta, mas antes se mantém estreitamente ligado às fontes essenciais da teologia, a Sagrada Escritura, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. De fato, em todos os sonhos que ele apresenta, há elementos soteriológicos, cristológicos, pneumatológicos e eclesiológicos, que devem ser vistos de forma articulada entre si, pois temos que estar atentos à correlação existente entre eles, pois que também nos sonhos, como cita diversas vezes o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, tudo está interligado. E em cada sonho compartilhado pelo Papa nesta sua exortação apostólica, é possível reconhecer o chamado à conversão que já os padres sinodais, durante o sínodo, formularam na elaboração do documento final. De modo que, em seu sonho social, vemos o chamado à conversão integral. Em seu sonho cultural, vemos o chamado a uma conversão cultural. Em seu sonho ecológico, somos chamados àquela conversão ecológica de que nos falavam os padres sinodais. E, finalmente, em seu sonho eclesial, estão presentes os elementos que nos chamam também a uma conversão pastoral e sinodal. Obrigado. Grazie a lei, Padre Adelson. Obrigado, senhor. Padre Adelson, obrigado por ter nos oferecido uma leitura teológica da dimensão do sonho e dos tantos elementos que compõem este texto. Agora dou a palavra à irmã Augusta de Oliveira, uma congregação que cumpriu 100 anos de presença na região amazônica e que de lá alcançou os grandes centros dos países que compõem o país. Por favor, irmã Augusta. Bom dia a todos.
nos dias. Inicio expressando a minha gratidão a Papa Francisco pela sua coragem e ação profética em convocar um sínodo especial para a região amazônica. A Assembleia Sinodal convocou todos nós a vivenciar a conversão pastoral, cultural, ecológica e sinodal, com a aprovação do documento final. E hoje nos é oferecido este grande e precioso presente, que é a exortação apostólica pós-sinodal, Querida Amazônia. Ousadia de sonhar, que alimenta a esperança, projeta o futuro com propostas possíveis de realizá-las. Expresso a minha emoção a ler o seu título, Querida Amazônia. Confesso que com este título o meu coração bateu forte, pois a palavra querida tem um significado grande e especial, que não se traduz. Expressa amor, ternura, conhecimento, compromisso, cuidado, proteção, paixão, afeto em abundância. O caminho sinodal abriu horizontes e processos. Papa Francisco nos convida a acolher a exortação Querida Amazônia e a nos comprometer com a atuação como continuidade do caminho sinodal. Usando a imagem da casa comum, considero os 4 capítulos: um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico, um sonho eclesial, como 4 grandes pilares que constituem a base sólida para continuar a navegar na sinodalidade. Sonhamos para e com a Amazônia. Queremos sonhar com e para a Amazônia? É o forte apelo que nos é feito na exortação. Sonhar com uma Amazônia que luta pelos direitos dos mais pobres, dos povos originários, dos indígenas, dos afrodescendentes, dos quilombolas, ribeirinhos, dos pescadores, dos seringueiros, das mulheres trabalhadoras, do povo do campo e da cidade. É importante o protagonismo dos leigos e leigas, pois a Igreja com rosto amazônico requer a presença capilar de lideranças leigas. Continuemos tecendo redes a serviço da vida da Amazônia, com audácia missionária e profética. E cito aqui algumas experiências, entre as quais a da REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, que tem uma missão comprometida com a Casa Comum, a inculturação do Evangelho e a defesa da vida, ao gerar o diálogo e a conexão entre as instituições eclesiais que atuam na Amazônia, ou em favor da mesma. Assim também como a equipe itinerante missionária, formada por religiosos e religiosas, em parceria intercongregacional, sacerdotes e leigos e leigas, que ajudam a conectar tanto as realidades de fronteiras quanto as comunidades mais isoladas no interior da Amazônia. Saliento também o precioso trabalho realizado pela Rede Um Grito pela Vida, que trabalha no combate ao tráfico humano e à exploração e abuso sexual dos menores. E tantas outras instituições que desenvolvem projetos de preservação, sustentabilidade, manejo florestal, de recursos hídricos, de saúde, aproveitamento de alimentos, de educação socioambiental, que são parceiros na missão. Na exortação